Nós vamos continuar de pé e tomar a nossa cruz na nossa mão. Homens e mulheres, membros do Exército de São Miguel, tomem a sua cruz, ou a cruz do seu terço. É hora de rezarmos. Nós vamos rezar porque hoje, no encerramento do nosso retiro, hoje é um dia muito especial. No encerramento do nosso retiro, o fraco diga... Pode ser mais forte, o fraco diga... O fraco diga. E aquele que é guerreiro está unido a Jesus. E aquele que é guerreiro, nenhuma maldição pode tocá-lo. Esse é o tema da nossa pregação. E esse é o tema que nós vamos falar hoje. Porque muitas vezes maldições são lançadas contra nós. E hoje nós vamos aprender como uma maldição não vai nos tocar. Como uma maldição que foi lançada contra nós e a nossa família não vai ter autoridade. Como nós vamos estar protegidos. Por isso, você ergue a sua cruz e reza junto comigo. Senhor Jesus, eu creio no teu poder. Eu creio no teu nome. E em teu nome eu declaro: nenhuma maldição tem o direito de tocar em mim. Nenhuma maldição está autorizada a tocar a minha família, pois eu estou guardado e protegido no teu precioso sangue. E mais uma vez eu declaro que estou protegido pela tua santa cruz, pelo poder do teu nome, e nenhuma maldição vai tocar em mim e na minha família. E com a cruz ainda erguida, nós rezamos juntos a oração de São Bento, pedindo a nossa proteção. Reza com muita fé, pedindo por você e pela sua família. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar um instante. É com muita alegria que nós estamos reunidos como família. E é uma alegria muito grande estarmos reunidos pela primeira vez no encontro nacional do Exército de São Miguel. O fraco diga, eu sou guerreiro. Esse tem sido o nosso brado desde o dia de ontem. O fraco diga, eu sou guerreiro. E agora é a hora da gente pegar a nossa Sagrada Escritura. Você vai abrir, amém. Você pega a sua Sagrada Escritura. Quem não tem, pode pegar a sua Sagrada Escritura no celular, não tem problema. Abrindo no livro de Números, capítulo 23, versículo 23. É o quarto livro da Bíblia. Abre aí no livro de Números, capítulo 23, versículo 23. Essa passagem é uma passagem muito importante para nós começarmos a tomar posse deste dia de hoje, das graças que o Senhor tem prontas para nos derramar. Amém ou misericórdia? Misericórdia. Então vamos lá, livro de Números, capítulo 23, versículo 23. Uma passagem que marca o nosso dia de hoje e vai marcar toda a nossa meditação do dia. O fraco diga, eu sou guerreiro. Está escrito aqui: nenhuma maldição pode tocar em Jacó. Nenhuma maldição tem poder contra Israel. Repete isso comigo. Nenhuma maldição pode tocar em Jacó. Nenhuma maldição tem poder contra Israel. Mais uma vez, nenhuma maldição
pode tocar em Jacó. Nenhuma maldição tem o poder contra Israel. E hoje o nosso assunto é falar sobre maldições. Tem muita gente que ouve essa palavra e só de ouvir a palavra faz: credo, irmão, Deus me livre. Maldição, isso acontece? O que é maldição? Muitas vezes a gente ouve falar de uma família que está marcada, por exemplo, por suicídios. Uma família marcada por depressão. Talvez uma família marcada por pessoas que repetidamente têm doenças autoimunes que acabam morrendo cedo. Quando alguém sempre morre com um acidente. Ou uma família onde os casamentos sempre dão errado e acabam em separação. Uma família onde ninguém prospera, ninguém consegue sustentar a sua família direito, está sempre endividado. Então, maldição existe ou não existe? Muitas vezes, na Sagrada Escritura se fala sobre maldição. E hoje a gente vai aprender o que é a maldição e como nos protegermos dessa maldição. Cada uma das nossas palavras tem muita importância. Cada uma das nossas palavras é importante e as nossas palavras, elas chegam até Deus. E eu preciso dizer para vocês que as nossas palavras muitas vezes são ouvidas pelo inimigo e ele pode usar das nossas palavras quando nós autorizamos para fazer o mal contra nós ou contra alguma pessoa. Olha o que está escrito no Santo Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 36 e 37. Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 36 a 37. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Jesus disse isso. E por que a gente é tão relapso? Porque a gente é tão distraído? Porque a gente fala tanta besteira. Quantas palavras nós mesmos dissemos contra nós? Quer ver que você já disse alguma dessas palavras? Esse menino não tem jeito mesmo. Eu nunca vou conseguir emagrecer. Tem gente que riu quando eu disse essa palavra. Eu acho que é porque vocês já disseram antes, não é? Eu nunca vou conseguir emagrecer. Não é? Será que eu nunca vou dar certo na vida? Eu acho que eu nunca vou dar certo na vida. Você já pensou que essas palavras são palavras de maldição que você está lançando contra a sua própria vida? Ou contra a sua casa, ou contra a sua família? O seu menino está aprendendo, ele ainda não conseguiu aprender a arrumar a cama, o seu neto que vai para a sua casa. E você fala, essa casa vai ficar sempre uma bagunça? Não vai. Mas muitas vezes as nossas palavras não são fonte de bênção, mas são fonte de maldição para nós, para a nossa família e para a nossa cidade. Essa cidade aqui nada vai para frente. Nessa cidade aqui, tudo vai para trás, não tem pessoa que presta nessa cidade. E essas palavras, entenda bem o que eu vou dizer. O inimigo escuta também essas palavras. E essas palavras acabam sendo fonte de maldição e não fonte de bênção. Olha que impressionante. Muitas vezes a gente tem medo da maldição que é lançada contra nós. Uma vizinha, uma pessoa que não gosta de nós, uma pessoa que tem inveja de nós. Mas hoje nós precisamos aprender que a primeira pessoa que precisa converter sou eu mesmo. Porque muitas vezes eu lanço maldição contra mim mesmo. Olha que especial. Quem já disse essa palavra? Eu não consigo fazer isso. Levanta a mão. Eu acho que não tem quase ninguém que não levantou. Eu também já disse muitas vezes.
Se a gente diz eu não consigo, a gente tem que responder com a frase da Escritura que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Exército de São Miguel, tudo posso. Estão aprendendo como a gente muda uma palavra de maldição em uma palavra de bênção? Se a gente proclama uma palavra de maldição, essa palavra vai sendo repetida e o inimigo escuta e diz: olha ali, aquele ali está dizendo que não consegue. E ele não vai conseguir mesmo, porque ele próprio está repetindo. E o que eu tenho que dizer? Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu digo que a minha família não tem jeito, que o meu esposo vai continuar bebendo, sentado naquela TV, reclamando da vida, que o meu filho vai continuar gastando dinheiro, e eu reclamo, essa minha família não tem saída. Se eu proclamo isso insistentemente, o inimigo escuta essa minha proclamação, e ele vai criando situações para que essa minha proclamação se confirme. Mas eu e vocês, membros do Exército de São Miguel, somos homens e mulheres de fé. Ao invés de dizermos isso, nós dizemos: eu e minha casa. Amém, amém, amém. Eu e minha casa. Mais uma vez, com toda a força, eu e minha casa. Vocês estão entendendo quantas palavras de maldição eu e vocês dissemos? E que muitas vezes as coisas na nossa casa não mudam, porque eu estou lançando palavras de maldição contra a minha própria casa. Que a minha vida não muda, porque da minha boca eu lanço palavras contra a minha vida. Então hoje é a hora da gente aprender a nunca mais fazer isso, porque nenhuma maldição pode tocar em ti, se você já começar a proclamar as bênçãos da tua vida. Quantas vezes a gente diz: eu estou sozinho, parece que eu estou sozinha nessa casa, todo mundo bagunça e eu que arrumo. Parece que eu estou sozinho nessa minha luta. Está lá no Salmo 118, 151, estás perto, ó Senhor, perto de mim. Estás perto, ó Senhor, perto de mim. Quantas vezes a gente diz: eu nunca vou resolver esse problema. Esse problema está muito grande e eu não vou conseguir resolver esse problema. Olha a passagem do Salmo 107, versículo 14. Com Deus nós faremos proezas. Com Deus nós faremos grandes coisas. Então a primeira parte que nós precisamos converter é a nossa boca. A Sagrada Escritura diz que da língua saem bênçãos e maldições. E São Tiago diz na sua carta que a língua é um membro muito pequeno, mas muito poderoso. E nós precisamos converter a nossa língua. Amém? Aprenderam? Em primeiro lugar, a pessoa que tem que se converter em primeiro lugar sou eu mesmo. E aí vocês perguntam para mim: mas irmão Emanuel Maria, maldição pega? Se alguém lançar uma maldição contra mim, isso vai me atingir? Vai atingir a minha casa? Quantas vezes a gente já ouviu falar de mal olhado? De olho gordo? Ah, eu acho que a minha lavoura não está crescendo, botaram olho gordo. Esse menino vive doente, botaram olho gordo nele. Maldição pega, olho gordo pega, feitiço atinge outras pessoas. Eu quero partilhar com você uma história muito forte que aconteceu com um homem que eu tive a graça de conhecer lá em Fortaleza, na nossa casa. Ele esteve por lá e eu tive a graça de traduzi-lo. Depois eu tive missão em Minas Gerais e traduzi ele mais uma vez. O nome dele é Zachary King. Esse homem, ele foi não somente um homem que invoca o mal. Esse Zachary King não foi somente um bruxo, um feiticeiro. Esse homem foi um alto mago, um sumo sacerdote da religião de Satanás.
E ele vivia nos Estados Unidos, e ele subiu nos mais altos cargos da igreja de Satanás que existe nos Estados Unidos. É algo impressionante. E eu tive a graça de traduzir o testemunho, está inclusive no nosso canal do YouTube, o testemunho dele. Um testemunho impressionante de um jovem que entrou no satanismo com 10 anos, uma criança. Com 15 anos ele disse que já tinha feito pecado mortal e quebrado os 10 mandamentos, um por um, ele já tinha pecado. Depois ele entrou nessa igreja de Satanás e lá ele mergulhou. E ele quis crescer tanto que ele se tornou o sumo sacerdote da igreja de Satanás. E ele diz que fazia feitiços, e os feitiços dele eram feitiços grandes. Ele me falou, e ele conta no testemunho dele, é muito impressionante, ele esteve conosco pregando. A gente faz eventos de cura e libertação, inclusive a gente vai fazer o evento Misericórdia Brasil em Fortaleza, na Festa da Misericórdia esse ano de cura e libertação. Esse ano, claro, a gente vai ter a graça do Ironispo Daro está lá, do Frei Gilson está lá, do Padre Duarte Lara, do Padre Alexandre Pacioli, um time tremendo que vai rezar conosco lá. E o Zachary King uma vez esteve pregando conosco, e o que ele dizia? Ele dizia que os feitiços dele eram eficazes. E ele pegava um artista que não tinha talento e fazia um feitiço e colocava aquela banda de rock no alto das paradas de sucesso. Ele fazia um feitiço para uma pessoa que não tinha habilidade nenhuma nos negócios, e aquela pessoa montava uma empresa e ficava milionária em pouco tempo, às custas do inimigo de Deus. Porque o inimigo, ele ajuda a pessoa, mas depois ele cobra o seu preço. Mas uma vez, ele foi contratado para fazer um feitiço de morte. Olha que impressionante. Feitiço de morte. Ele fez um grande feitiço que demorou para ele vários dias. Demorou para ele vários dias de invocação ao inimigo, de renúncias. E a gente não imagina que um satanista, olha, eu preciso falar, a gente é muito preguiçoso para rezar. A gente é muito preguiçoso para estar diante do Senhor em oração, porque ele, o satanista, diz que ele fazia jejum direto para Satanás. Que ele repetia as invocações a Satanás de madrugada, a madrugada inteira, quando ele tinha um feitiço para fazer, e a gente fica com sono, e a gente desanima. Eu aponto o dedo para mim também, quantas vezes na oração eu desanimo e digo, depois eu rezo. De noite eu vou rezar o meu terço, de noite eu vou rezar o meu rosário, de noite eu vou ler a minha Bíblia, a hora que chega 10 da noite eu estou com sono, e eu vou rezar no travesseiro e vem com aquela história. Ah, meu anjo da guarda vai concluir. Ah, essa história, olha só, hein? Você está dando muita tarefa para o seu anjo da guarda e a tarefa é sua, não é? Só que os satanistas, eles são muito perseverantes. E ele fez esse feitiço de morte, que demorou vários dias. E ele fez o feitiço de morte, e ele disse para a pessoa, amanhã você vai estar morto. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, e aquele homem não estava morto. E aquele homem continuava vivo e tranquilo. E ele perguntou para o inimigo de Deus por que aquele feitiço não tinha dado certo. E ele perguntou para o inimigo de Deus o que aconteceu, que esse feitiço não chegou a bom termo. E o inimigo disse para ele, esse eu não posso tocar, porque ele vive na graça de Deus, e eu não posso tocar quem vive na graça de Deus. Você entende que a maldição toca em quem está distante de Deus, mas aquele que busca a Deus e vive na graça de Deus está protegido. Declara, eu estou protegido. Se eu vivo na graça de Deus, nenhuma maldição pode tocar em mim,
Se eu estou na graça de Deus, se eu estou unido a Deus, e a graça de Deus vai me proteger, porque nenhuma maldição vai tocar em mim e na minha família. Uma salva de palmas para nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra é uma palavra muito especial. Isso é importantíssimo. Se nós estamos na graça de Deus, o inimigo não pode nos tocar. E o que é estar na graça de Deus? Fácil de entender. É estarmos em dia com a confissão, nos confessarmos com frequência, se possível, e o ideal, uma vez por mês. Tinha santos que confessavam até uma vez por semana, mas uma vez por mês ideal, e participar da Santa Missa, todo domingo, recebendo Jesus no Santíssimo Sacramento em estado de graça, sem estar com a consciência manchada com pecado mortal. Não existe proteção como essa. O Papa Paulo VI, São Paulo VI, numa locução que ele fez no dia 15 de novembro de 1972, ele fala que uma das necessidades mais importantes para cada um de nós é estarmos protegidos dos ataques do inimigo. E mais uma vez eu insisto com vocês, a maior proteção é estarmos em estado de graça. Se nós estamos unidos a Deus, Deus habita em nós. Lembra da história do satanista que conseguia muitas coisas, mas com aquele homem que estava na graça de Deus, ele deu a sentença de morte, mas Deus o guardou de todo mal. E eu quero falar com vocês também de atitudes da nossa vida, de atitudes que nós temos ter, que podem atrair maldição para nós. O grande amigo de cada um de nós, do nosso Instituto Hesed, o missionário Roberto Tanus, fez um elenco de atitudes que pode atrair a maldição para nós. E o primeiro ponto que pode atrair a maldição para nós é não honrar pai e mãe. Eu hoje vejo que aqui muitas pessoas trouxeram o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó. Levanta a mão quem trouxe aqui. O pai, a mãe, o avô e a avó. Olha que bonito, quanta gente. Quanta gente. Eu sei que tem gente que não pôde trazer, mas que honra o seu pai e sua mãe. A gente vai falar algumas passagens da Escritura, quem quiser anotar, mas depois essa pregação vai estar disponível para você, com calma, anotar cada um destes pontos. Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é honrar pai e mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Muitas vezes nós atraímos a maldição para a nossa família, se nós não honramos o nosso pai e a nossa mãe. Quando você era criança, tua mãe trocou a sua sujeira. Quando você era criança, tua mãe te levou para o hospital. Ela chorou porque você não queria comer. Ela pediu a Deus de joelhos para que você fosse uma boa pessoa, para que você amasse a Deus. Só que muitas vezes a gente não honra pai e mãe e deixa os nossos pais largados. Quem não honra o pai e não honra a mãe, pode atrair maldição sobre a sua família. Faz o exame de consciência e vê se você está atraindo a maldição para a sua casa, porque não está honrando o seu pai e a sua mãe, não está cuidando deles, está deixando faltar o necessário para que eles possam sobreviver, não está declarando o seu amor. A gente não pode sair desse encontro do mesmo jeito. E a gente não pode atrair maldição sobre a nossa vida.
Porque a gente precisa atrair a bênção. E se a gente não honra pai e mãe, a gente pode atrair a maldição. Ainda, uma outra falta muito grande, que é a falta contra o matrimônio. É uma passagem muito forte do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 2 e versículo 13 a 14. Escuta, você que é casado, você que recebeu o sacramento do matrimônio, e você que ainda não recebeu, mas espera essa graça acontecer em breve. Diz o profeta: se não me ouvirdes, se não tomardes a peito a glória do meu nome, diz o Senhor dos exércitos, lançarei contra vós a maldição, trocarei em maldições as vossas bênçãos. Aliás, já fiz isso porque não obedecestes às minhas ordens. Eis uma maldade que cometeis: inundais de lágrimas, prantos e gemidos o altar do Senhor, porque o Senhor não dá atenção alguma às vossas ofertas, e não se compraz naquilo que apresentais. Por quê? Porque o Senhor foi testemunha que entre ti e a tua esposa da juventude foste infiel, sendo ela a companheira da tua aliança. O adultério, a pornografia, a masturbação dentro do casamento, elas atraem a maldição para uma casa. Então, filho, filha, se você está vivendo uma situação de pecado no teu matrimônio, busca a confissão, mas busca já. Aqui na Canção Nova tem vários sacerdotes que estão confessando. Se não for possível, procura, assim que você chegar na sua casa, quem nos acompanha de casa, procura logo essa semana a confissão, para poder tirar esse peso que pode atrair a maldição para a tua casa. A tua casa deve ser lugar de bênção. E o leito conjugal não pode ser manchado pela traição. Eu sei que tem muitas mulheres e muitos homens que lutam porque você quer a graça de Deus, e o teu esposo, a tua esposa não quer. Ou talvez você quer casar e o teu companheiro, a tua companheira não quer ainda. Nessa hora não existe, claro, maldição, porque você está se esforçando e você clama a bênção. E eu já vi na família Exército de São Miguel milagres impressionantes de homens que viviam com a sua companheira há 20 e 30 anos e diziam: eu nunca vou casar. Eu não vou casar, está ouvindo? Se você me pedir para casar, eu saio dessa casa. E a mulher dobrou os joelhos no Santo Rosário, e a mulher rezou o poderoso terço do combate, e a mulher clamou no terço da misericórdia, fez a novena da Pompeia, e num belo dia aquele marido disse: pode ir lá no padre, marcar a data, porque eu quero me casar com você. Esse é o fruto da oração. Então essa pessoa não atrai a maldição, mas atrai a bênção de Deus, porque está lutando. E nós precisamos lutar para atrair a bênção também para a nossa casa. Esse ponto é um ponto muito importante, atrair a bênção de Deus para a nossa casa. Ainda um ponto que atrai a maldição, que é não ajudar os pobres. Olha que impressionante. Não ter caridade. Diz aqui, Provérbios capítulo 28, versículo 27. Aquele que dá ao pobre não padece penúria, mas quem fecha os olhos ao pobre ficará cheio de maldições. Então a gente tem que tomar cuidado, para que o nosso coração não seja fechado à caridade, para ajudar os pobres. Irmão, mas eu não sei se aquele pobre vai usar bem a minha ajuda. Ele pode usar para piorar, para roubar, para isso, para aquilo. Então ajuda alguma instituição que ajuda os pobres. Ajuda alguma instituição da sua cidade. Ajuda alguma comunidade que faça essa ajuda aos pobres. Quantas pessoas ajudam? E lá, por exemplo, no nosso Instituto Hesed, são 900 famílias ajudadas todo mês. E quando nós ajudamos o pobre, nós recebemos bênçãos de Deus. E quando nós fechamos os olhos e viramos as costas para o pobre, nós atraímos as maldições. E eu sei que vocês estão querendo receber as bênçãos do Senhor. Malaquias 3, de 9 a 11, a infidelidade no dízimo.
Olha que impressionante. Diz o versículo 9: fostes atingidos pela maldição, e vós, nação inteira, procurais enganar-me. Pagai integralmente os dízimos do tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se eu não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Então, é mandamento da igreja que nós paguemos o dízimo. Quanto é o dízimo, irmão? É 5%, 10% do que eu ganho? A igreja deixa para a sua consciência. Só não pode é não dar nada. Ajudar na sua igreja, na sua comunidade, na sua paróquia. Ajudar nas comunidades que evangelizam, partilhar. Porque se a gente fecha os olhos para devolver o dízimo, porque Deus que nos dá a condição de trabalhar, a condição de receber o necessário, se nós fechamos, a gente pode atrair a maldição para a nossa casa. E eu sei que nenhum de vocês quer atrair a maldição, mas nós devemos clamar a bênção de Deus. Olha quantas coisas podem atrair a maldição. Mudar o evangelho, deturpar o evangelho. Olha o que diz Gálatas 1, de 7 a 8. De fato não há dois evangelhos, mas pessoas que semeiam a convulsão e querem perturbar o evangelho de Cristo. Diz São Paulo: mas ainda que alguém vos anuncie um evangelho diferente, seja amaldiçoado. Então o verdadeiro evangelho está na verdadeira igreja. Quem foi o fundador daquela igreja tal? Foi aquele homem que no século XVI fundou. Quem foi o fundador da igreja luterana foi Martinho Lutero no século XVI. Quem foi o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus foi o senhor Edir Macedo, no Rio de Janeiro. E quem foi o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana? Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma salva de palmas para Ele, que é o nosso Senhor e Salvador. Eu dou glória a Deus de estar na verdadeira igreja. E se alguém quer mudar o ensinamento que Jesus Cristo ensina na sua igreja há 2000 anos, e esse ensinamento não pode mudar, que o casamento é a união de um homem e de uma mulher que estão unidos no sacramento do matrimônio. Se alguém quiser mudar isso que há 2000 anos é ensinado, se alguém quiser mudar a verdade que nosso Senhor Jesus Cristo disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, e que Jesus está presente, vive realmente na hóstia consagrada, em seu corpo, sangue, alma e divindade. São Paulo diz: quem nega essa verdade atrai a maldição para si. Mas quem vive a verdade do Evangelho atrai a bênção, e essa bênção de Deus vai nos proteger. As mágoas e os ressentimentos atraem a maldição. Eclesiástico 28, 1. Aquele que quer vingar, sofrerá a vingança do Senhor, que guardará cuidadosamente os seus pecados. E eu falo para aquelas pessoas que dizem: eu não consigo perdoar. Irmão, o senhor não sabe o que ele me fez quando eu era criança. Irmão, o senhor não sabe o que ela me fez. Ela tentou roubar o meu marido. O senhor não sabe o que foi essa traição. Eu sei, porque eu também sou ser humano e ouço as histórias de todos. Perdoar não é com a força da gente que a gente consegue, mas é com a força de Deus. Se você quer a bênção e quer afastar a maldição, hoje é noite de perdão, hoje é tarde de perdão, hoje é dia de perdão, porque agora já começa o perdão. Jesus do alto da cruz diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se você está guardando uma mágoa, um ressentimento, o teu coração fica podre, como um cemitério, e atrai a maldição do Senhor. Irmão, que é isso? É verdade. Se você não perdoa, o teu coração fica podre e atrai a maldição do Senhor. Mas se você perdoa, o teu coração se torna fonte de bênção.
e jorrará rios de água viva do teu coração. Atraindo a bênção do Senhor e afastando a maldição, tem mais ainda duas coisas que a gente precisa lembrar. Não romper com os pecados graves atrai a maldição do Senhor. Atrai a maldição do Senhor não romper com os pecados graves. Então, se alguém ainda tem um pecado grave que não quis romper, decida-se hoje, porque hoje essa nação, a família inteira do exército de São Miguel vai ser abençoada. Hoje nós vamos renunciar ao pecado, e hoje nós vamos renunciar ao inimigo de Deus. Hoje nós vamos renunciar ao pecado e nós vamos atrair a bênção do Senhor. Hoje nós vamos estar cheios da graça de Deus, e hoje nós vamos renunciar a esse pecado. E hoje nós vamos clamar a graça do Senhor, porque romper com os pecados graves atrai a bênção de Deus, e permanecer com os pecados graves atrai a maldição de Deus. O último ponto que a gente nunca pode esquecer é que nós nunca, mas jamais podemos invocar o inimigo de Deus. A gente não pode andar com um passo na igreja e um passo no lugar onde se invocam entidades. A gente não pode andar com um passo na igreja e com um passo no lugar onde se recebe passes, se faz cirurgias, não com um médico, mas com alguém que recebeu um espírito. A gente não pode andar com um pé na igreja, com Deus, e um pé numa sociedade secreta. A gente tem que escolher o nosso caminho. Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição, disse Moisés no livro do Deuteronômio. Escolhe, pois, a vida e viverás. E eu sei que este povo precisa escolher a bênção e não pode escolher a maldição. Eu sei que esse povo precisa escolher a bênção e não pode escolher o inimigo de Deus. E eu peço que os nossos irmãos tragam aqui nosso Senhor Jesus Cristo, que tragam a cruz para cá, porque nós vamos rezar com essa cruz. E eu convido você a ficar de pé. E convido você a olhar para a cruz, porque você olha para a cruz e toma a cruz na sua mão. Porque quem está com Cristo é uma nova criatura, e nós não vamos temer mal nenhum. Porque se eu estou com Cristo, Ele está me protegendo. E eu convido você para do lado da cruz. Eu estou aqui, junto com a cruz, e ao teu lado está nosso Senhor Jesus Cristo. E você vai ministrar: eu não temerei nenhum mal, comigo estás. Você olha para Cristo e você declara isso para Ele: eu não temerei nenhum mal, comigo estás. Reza junto comigo: não temerei nenhum mal, comigo estás, Jesus. Mais forte, exército de São Miguel: não temerei nenhum mal, comigo estás, Jesus. A minha casa está abençoada, porque comigo estás. Eu quero atrair a bênção e renuncio a toda maldição, porque comigo estás, Jesus. Canta isso, ministra isso, reza.